Você já fez algo cruel na infância e ficou anos tentando esquecer? Eu fiz, e quando assisti A Voz do Silêncio, fiquei com aquilo entalado na garganta por dias. Não por causa da Shoko, por causa do Ishida. Porque eu me reconheci nele de um jeito que não me deixou dormir. Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar de uma obra que eu precisei de coragem para terminar. Não porque é difícil de assistir, mas porque ela faz exatamente aquilo que os melhores animes fazem. Ela te coloca na frente de um espelho e não deixa você desviar o olhar. Koi no Katachi, que chegou no Brasil como A Voz do Silêncio, é disso que a gente vai falar hoje. E eu preciso que você fique até o final, porque essa história tem uma virada que muda completamente o que você pensa sobre perdão. Bora! Antes da gente entrar na história, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça durante todo o vídeo. O que você faz quando percebe que foi o vilão da história de alguém? Não o vilão de desenho, aquele que ri alto e tem um plano maligno. O vilão do dia a dia, aquele que age por preguiça moral, por seguir o grupo, por não pensar nas consequências. O que você faz com isso? Essa é a pergunta que A Voz do Silêncio coloca na mesa, e ela não te deixa sair sem responder. A história começa com Shoya Ishida, um menino de sexta série, cheio de energia, o tipo de garoto que precisa sempre de uma nova emoção para se sentir vivo. Quando Shoko Nishimiya chega na sala, uma garota com perda auditiva congênita que se comunica escrevendo numa lousa pequena que carrega no pescoço. A turma inteira para, tem curiosidade, tem tentativa de inclusão, tem até uma empolgação de início. Mas a curiosidade vai morrendo. A sala começa a tratar Shoko como um inconveniente. E Ishida, que precisa sempre de uma emoção nova, encontrou a mais fácil de todas, a crueldade. O que ele faz com Shoko ao longo de 5 meses é mostrado pela obra, sem filtro e sem desculpa. Ele arranca os aparelhos auditivos dela à força, rabisca insultos na carteira dela, ri com os amigos e o detalhe que a obra usa como símbolo de tamanho real do dano é esse. 8 aparelhos auditivos destruídos. 8 aparelhos que custam uma fortuna. Uma mãe que precisa repor cada um deles com dinheiro que não sobra. Shoko perde 8 aparelhos, e nenhuma dessas perdas dói para o Ishida. Não ainda. O que torna Koi no Katachi diferente de tudo que você já viu sobre bullying começa aqui. A maioria das obras sobre esse tema nos coloca ao lado da vítima e nos pede para odiar o agressor. Esta não. Esta coloca a câmera dentro da cabeça do agressor e nos pede para entendê-lo. E isso é muito mais perturbador, porque você começa a entender. E entender não é desculpar, mas é algo pior. É ver como qualquer um de nós, em certas circunstâncias, pode ser o Ishida. A mãe de Shoko vai à escola, registra o bullying, e aí acontece a cena que eu chamo de momento da rachadura. A mãe de Ishida vai ao banco, saca dinheiro do próprio bolso, e tenta entregar esse dinheiro para a mãe de Shoko. Não como suborno, como desespero, como a única linguagem que ela encontrou para dizer que o filho dela destruiu algo que custa caro, e ela quer consertar o que for possível consertar. Mas a mãe de Shoko, que passou meses vendo a filha chegar em casa sem aparelho auditivo, que pagou cada um desses aparelhos com dinheiro que não sobrava, que assistiu a filha ser destruída por dentro enquanto sorria para não dar trabalho, a mãe de Shoko não aceita o dinheiro. Ela dá um tapa na mãe de Ishida, e Ishida vê a marca vermelha na bochecha da própria mãe. E ali, algo quebra dentro dele de um jeito que nenhuma bronca, nenhuma punição, nenhuma palavra teria conseguido quebrar. Porque a culpa virou concreta, virou visível, virou uma marca na pele de alguém que ele ama. A brincadeira que ele achava que era brincadeira acabou de deixar uma cicatriz na face da mãe dele. Os amigos que riam com ele viram as costas. O bullying que ele aplicava cai sobre ele. Ishida passa a encarar o que significa estar do outro lado. E é nesse momento, com insultos escritos na própria carteira, que acontece a cena mais bonita e mais partida de toda a primeira metade da obra. Ishida chega na sala vazia e encontra alguém limpando esses insultos. Essa pessoa é Shoko, a garota que ele destruiu durante meses. Está limpando os insultos da carteira do cara que a destruiu. Os dois estão sozinhos na sala. Nenhuma plateia, nenhum grupo para impressionar. Só eles, os dois, e o peso de tudo que aconteceu entre eles. Eles brigam ali, com toda a raiva e dor acumulada. E em algum momento dessa briga, Shoko olha para ele e diz que estava fazendo o seu melhor. Sempre esteve. Essa frase, dita por uma garota surda para um garoto que nunca se deu ao trabalho de ouvi-la de verdade, dentro de uma sala vazia, onde ninguém está assistindo. É o momento mais honesto da primeira metade da obra. Porque
ela não está pedindo desculpa, ela está dizendo que mesmo sendo tratada como um lixo, ela nunca deixou de tentar. E Ishida não tinha nenhuma resposta para isso. Shoko transfere de escola, e o universo de Ishida, que parecia sólido, desmorona em câmera lenta. Ishida passa o ensino médio inteiro sozinho, sem conseguir olhar ninguém nos olhos. E aqui vem um detalhe visual mais poderoso da obra, aquele que vale mais do que qualquer diálogo. No lugar de cada rosto que Ishida vê, há um X. Uma cruz desenhada mentalmente sobre cada pessoa. Ele não olha para as pessoas, ele olha para suas próprias marcas de vergonha. E aí vem a revelação que muda tudo. O ponto de virada que coloca essa obra em outro nível completamente. Ishida, no ensino médio, planejou o próprio suicídio. Ele trabalhou, juntou dinheiro e separou aquele dinheiro para deixar para a mãe antes de acabar com tudo. Pare um segundo aqui. Um adolescente que trabalhou e juntou dinheiro não para comprar algo que queria, mas para deixar para a mãe depois que morrer. Isso não é detalhe dramático jogado no roteiro para gerar impacto. Isso é o peso acumulado de anos de culpa, sem perdão, sem ferramenta para processar o que fez, sem ninguém que entendesse. A culpa que não é trabalhada não desaparece, ela apenas muda de endereço e vai morar dentro da pessoa. Mas então algo muda. Antes de concluir o plano, Ishida decide que quer tentar se redimir primeiro. E o que ele faz? Aprende língua de sinais. Isso, um garoto que destruiu a vida de uma garota surda passa meses aprendendo a língua dela, para poder pedir perdão de um jeito que ela entenda de verdade. Pense no tamanho desse gesto por um segundo. Não é grandioso, não é dramático, é silencioso, trabalhoso, feito sem plateia, sem garantia de que vai funcionar. É a coisa mais honesta que qualquer personagem de anime já fez na minha memória. Quando Ishida encontra Shoko no corredor do ensino médio e grita o nome dela pedindo para ser amigo, é uma das cenas mais emocionalmente verdadeiras de todo o filme. Não porque é bonita, porque é desesperada. É um garoto que chegou na beira do abismo e resolveu tentar uma última vez se conectar com o mundo antes de desistir. A irmã de Shoko, Yuzuru, desconfia de Ishida desde o primeiro segundo. E faz todo sentido. Yuzuru cresceu vendo a irmã sofrer, assumiu uma postura mais dura para protegê-la, aprendeu língua de sinais junto com ela, colocou o próprio estilo de vida a serviço de ser o escudo de Shoko. Ela não tem nenhum motivo para confiar no cara que causou tudo aquilo, mas quando Ishida aparece no velório da avó das duas sem nenhuma obrigação, sem nada a ganhar, só para estar presente numa hora de dor, Yuzuru começa a enxergar algo que não esperava. Um ser humano tentando ser melhor do que foi. O grupo que se forma ao redor de Ishida e Shoko carrega suas próprias hipocrisias. E a obra é honesta o suficiente para não poupar ninguém. Kawai, que estava lá na sala durante todo o bullying e nunca fez nada, reescreve a própria versão dos fatos com uma facilidade irritante. O Eno, que tinha ajudado Shoko no começo e virou as costas depois, ainda carrega um ressentimento que ela direciona para Shoko, como se Shoko fosse responsável por tudo que desandou. Nagatsuka, o único personagem que chega sem bagagem, se torna o primeiro amigo real de Ishida, porque aparece de um lugar inesperado, sem razão calculada, sem interesse escuso. Às vezes o mundo te manda uma pessoa assim, bem quando você menos merece. Tem uma cena com o Eno que sintetiza a covardia moral de quem participou do bullying e nunca admitiu. Ela arrasta Shoko por uma cabana de roda gigante, sozinhas, e lá a insulta e bate nela. Não porque Shoko fez algo, porque o Eno passou anos convencida de que tudo o que desandou nas amizades foi culpa da chegada daquela garota surda. Essa cena incomoda de um jeito difícil de descrever, porque não tem vilã de carteirinha aqui. Tem uma pessoa humana, sendo humana do pior jeito. E a obra te força a reconhecer isso. E Shoko? Durante tudo isso, Shoko carrega uma culpa que nunca foi dela. Desde criança, ela internalizou a ideia de que nasceu errada, que é um peso para a mãe, para a irmã, para todos ao redor. Que o bullying que sofreu foi culpa dela mesma, por ter nascido surda. Isso é o que o abuso sistemático faz com a pessoa. Não apenas machuca, convence a vítima de que merecia. E o anime não romantiza isso. Ele não faz de Shoko uma heroína paciente e nobre que sorri apesar de tudo. Ele a fez humana, fragmentada e mais sozinha por dentro do que parece por fora. O clímax da obra acontece durante o festival de fogos de artifício. Shoko sai no meio, volta para casa e Ishida vai atrás, porque Yuzuru pediu que buscasse uma câmera. O que ele encontra ao chegar? Shoko escalando a grade da varanda com a intenção de pular. É o tipo de imagem que o anime deixa no silêncio, onde deveria ter trilha. Porque Ishida sabe exatamente o que aquilo significa. Ele mesmo juntou dinheiro e fez planos. E é essa empatia que vem do pior lugar possível, de quem quase fez o mesmo, que o faz agir. Ele consegue segurar a Shoko, mas ao segurá-la cai e entra em coma. E aqui vem o momento que fecha o arco que começou naquela sala de banco. Lembra da marca vermelha na bochecha da mãe de Ishida?
Lembra do tapa que a mãe de Shoko deu nela porque nenhuma palavra era suficiente para expressar o que estava sentindo? Agora, a mãe de Shoko, que nunca provou a reaproximação, que tinha todos os motivos do mundo para odiar o Ishida, vai ao hospital com Yuzuru. E as duas se ajoelham diante da mãe de Ishida e pedem desculpa, não como protocolo, não como formalidade, como reconhecimento real, carnal e reversível, de que o garoto que destruiu a vida da filha dela acaba de salvar essa mesma filha. O mesmo filho pelo qual aquela mãe levou um tapa agora é o motivo pelo qual essa mãe se ajoelha. Esse é o momento onde o anime prova que é uma obra-prima, não porque é bonito, porque é verdadeiro de um jeito que dói. Quando Ishida acorda, o processo de reconciliação começa. Não de forma mágica, não de forma simples. Na ponte perto do rio, onde os dois se encontram, eles se desculpam e Ishida faz uma promessa que levou anos para conseguir verbalizar. Vai olhar pra frente, vai parar de fugir, vai tentar. A cena final é no Festival Cultural da escola. Ishida ainda sente o peso de cada olhar, os X ainda estão lá, suspensos dentro do crânio dele. Mas dessa vez, com o incentivo de quem ficou, ele levanta a cabeça e pela primeira vez ouve a voz de todos ao redor. Não porque aprendeu a não ter medo, mas porque decidiu que o medo não vai mais ganhar sozinho. Isso é o que a Voz do Silêncio defende como tese, e defende até o último segundo. O perdão não é uma emoção que aparece quando você está pronto. É uma decisão que você toma quando está menos pronto do que nunca. Ishida não merecia o perdão de Shoko pelos manuais de moral, mas a obra tem a coragem de sugerir que o perdão não é sobre merecimento. É sobre o que você faz com a chance de ser diferente do que foi. E isso não é fraqueza, é o caminho mais longo, mais doloroso, mais incerto que existe. Por isso, é o único que leva a algum lugar real. A trilha sonora te acompanha nessa jornada sem nunca te empurrar para sentir mais do que a cena já carrega. Ela sabe quando ficar em silêncio, e você vai torcer pelo Ishida, caramba! Vai torcer genuinamente pelo garoto que nos primeiros minutos você queria que sofresse. Isso não é manipulação emocional, é narrativa honesta, funcionando no seu nível mais alto. Koi no Katachi é uma nota 10, não porque é perfeito, tecnicamente em cada quadro, mas porque faz o que só as grandes obras conseguem, te deixa diferente depois que você termina. E o silêncio que fica depois dos créditos, esse silêncio também tem uma voz. Galera, se você ficou até aqui, obrigado de verdade. Esse tipo de conteúdo leva tempo para fazer, e cada curtida ajuda muito o canal a continuar trazendo análises com essa profundidade. Então, se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, deixa o like agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem coisa nova aqui que você não vai querer perder. E me conta nos comentários, você acha que Ishida merecia o perdão de Shoko? Essa questão divide muitos fãs, e eu quero muito saber o que você pensa. Tem muito conteúdo bom chegando por aí, então fica de olho. Até o próximo vídeo, galera!